Iniciando então mais um bloco, vamos dar sequência agora com o processo legislativo e agora com os processos legislativos especiais. Depois do estudo, né, do processo legislativo ordinário, da lei ordinária, vamos para os especiais. Vamos começar com o processo legislativo aqui da lei complementar. Vamos analisar agora a lei complementar. Então vamos lá. Conceito, o que é a lei complementar? Ora, é uma espécie normativa primária, né? Ela também é constitutiva de direito novo, então é uma espécie normativa primária, que envolve matérias taxativamente previstas na Constituição, tá? E que exige um quórum de maioria absoluta para a sua aprovação. Então, é uma espécie normativa primária, que envolve matérias taxativamente previstas na Constituição e que exige um quórum de maioria absoluta para a sua aprovação. Então, duas características bem bacanas aí, né, que diferenciam ela da lei ordinária. Primeiro aqui, ó, ela envolve sempre matérias taxativas na Constituição. E o quórum para aprovar uma lei complementar é um quórum de maioria absoluta. Basta que você observe lá o artigo 69 da Constituição. Bom, como é que é o processo legislativo da lei complementar? Ora, é um processo legislativo até muito parecido com o da lei ordinária, né? Tanto que alguns autores criticam chamar esse processo aqui de um processo legislativo especial, tá? Porque ele é bem parecido realmente. Agora, boa parte da doutrina vai chamá-lo de processo legislativo especial. Por quê? Ora, porque tem diferenças. Tem especificidades, ainda que poucas, mas elas existem. Vamos ver quais são? E aí, no mais, no resto, vai ser equivalente ao que nós já estudamos até o bloco passado do processo legislativo que visa a produção de leis ordinárias, tá? Que produz lá a lei ordinária. Mas quais são as diferenças aqui que vão envolver o processo legislativo especial da lei complementar em relação a um processo legislativo ordinário comum que nós vimos até a aula passada, até o bloco passado, que produz lei ordinária. Como é que na prova de delegado você pode se portar em relação a isso? Ora, a primeira diferença é uma diferença material. Tá? Por quê? Ora, porque as matérias de lei complementar são matérias taxativas. Ficou um X meio estranho aqui, né? Mas são matérias taxativas. São matérias taxativamente previstas na Constituição. Então, exemplos aqui, ó, parágrafo único do artigo 22, o parágrafo único do artigo 79, é 22, né? 22, 79, botão 7 mais bonito aqui é 22, botão 2 mais bonitinho, tá? O caput do artigo 93, então, são matérias taxativamente previstas na Constituição. Por exemplo, o parágrafo único do 22 diz: lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre matérias de competência privativa da União, legislativa privativa da União. Tá? O parágrafo único do 79, o vice-presidente da República terá outras atribuições definidas em lei complementar. O caput 93, ora, o Estatuto da Magistratura será feito mediante lei complementar aqui de iniciativa do STF. É muito bacana. Então, são matérias sempre taxativas. Já a lei ordinária, ela é subsidiária. Não tem taxatividade. Então, vamos combinar uma coisa para a prova de delegado? Toda vez que estiver lá nos termos da lei, de acordo com a lei, nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer, lei irá regular, vai ser sempre o quê? Sempre lei ordinária. Então, se tiver só a palavrinha lei lá na Constituição, vai estar pedindo o quê? Lei ordinária, porque a lei ordinária ela é subsidiária, tá? Não tem taxatividade, tá? Igual outras matérias, né? Como a lei complementar, que está lá, não? A lei complementar irá regular. Perfeito? A lei ordinária não. Nos termos da lei, segundo a lei, de acordo com a lei, nas formas e hipóteses que a lei estabelecer, aí subsidiariamente nós entendemos que vai ser lei ordinária. Muito bem, é uma diferença material. Nós vamos ter também uma diferença formal. Essa é típica de processo legislativo mesmo, aqui, ó, formal. E mostra a diferença dos processos, tá? Em termos formais. Qual é? Ora, a lei complementar, ela exige maioria absoluta para a sua aprovação. Maioria absoluta. É o artigo 69. Já a lei ordinária exige maioria simples para sua aprovação. Basta que você observe o artigo 47 da Constituição.
Lei complementar, maioria absoluta. Lei ordinária, maioria simples. Muito bem. 3. Uma outra diferença bacana é que no processo legislativo da lei complementar, só é admitido o regime de tramitação tradicional. Ou seja, no processo legislativo que produz uma lei complementar, só é admitido o regime de tramitação tradicional. Ou seja, a votação tem que ser no plenário, seja da Câmara, seja do Senado, né? Tá com maioria absoluta lá, nos termos do artigo 69, mas tem que ser em plenário, tem que ir para o pau em plenário. Então tem uma diferença aqui no regime de tramitação. Já no caso da lei ordinária, tá? O regime de tramitação pode ser não só o regime tradicional, que o projeto vai a plenário, mas também o regime conclusivo, ou também chamado de terminativo, em que o projeto é votado apenas nas comissões. Nós aprendemos isso, né? Que o projeto aí não vai a plenário, existe a possibilidade de ser aprovada uma lei ordinária, sem que o projeto de lei ordinário vá a plenário. Tá? Ele pode ser votado só nas comissões. Como é que chama isso? Nós já aprendemos isso, hein? É o regime de tramitação conclusivo ou terminativo. Tá? Para a lei complementar, isso é impossível. Por quê? Porque o regime de tramitação é só o tradicional. Tá? Um projeto de lei complementar tem que ir a plenário. É obrigatório, não tem jeito. Diferente de um projeto de lei ordinário, que pode ter o regime tradicional ou conclusivo. Muito também chamado de terminativo. Tá? Nós estudamos, inclusive, sobre isso na aula, né, nos blocos passados, lá do estudo do processo legislativo ordinário. Muito bem, ok. E no resto? Ora, no resto, gente, as diferenças não vão existir, os processos aqui vão ser equivalentes, tá? É claro que tem algumas especificidades que eu coloco no meu livro, mais sofisticadas, de concursos para analista da Câmara, do Senado, né? Técnico da Câmara, do Senado, mas aí são questões de regimento interno que nós não vamos entrar aqui para uma prova de delegado. Não tem sentido, tá? Não vamos perder tempo aqui. E vamos para aquilo que vai aparecer na sua prova de delegado. Então, as diferenças que eu quero colocar e que podem aparecer na prova são essas 3 aqui. No resto, os processos vão ser equivalentes, tá? Então, no processo legislativo aí, da lei complementar, para aprovar uma lei complementar, também vai ter casa iniciadora, casa revisora, também pode ser aprovado com emendas na casa revisora, aí, né, voltar para a casa iniciadora apreciar as emendas, também vai ter sanção ou veto do presidente da República no projeto de lei complementar. Se o presidente veta, vai lá para o Congresso Nacional, poder apreciar o veto também lá, em sessão conjunta, né, nos termos do artigo 66 da Constituição, que também é aplicado aqui. Tá? O Congresso pode derrubar o veto, também aí por maioria absoluta, em votação aberta, nessa sessão conjunta, igual lá no caso do projeto de lei ordinário. Não é isso? Aqui a mesma coisa no projeto de lei complementar, vai se exigir maioria absoluta em sessão conjunta, né? Maioria absoluta em votação aberta, que não é secreta, para derrubada do veto. Né? Também tem sanção ao veto do presidente, aí, ó, acabei de falar aqui da questão do veto, enfim. Aí, no mais, os projetos, os processos, né, melhor dizendo, se equivalem. Então, tudo que nós aprendemos até o bloco passado para a lei ordinária, nós podemos aplicar aqui para a produção da lei complementar. Exceto essas 3 diferenças aqui que eu dou ênfase para um concurso de delegado. Muito bem. Ok. Visto, então, o processo legislativo da lei complementar, tá bom? Essas diferenças aqui, no mais, aplica aquilo que nós aprendemos até o bloco passado para o processo legislativo lá da lei ordinária. Tá? Tirando essas diferenças que eu ensinei aqui, que podem aparecer na prova. Bom, na sequência agora, vamos para uma outra questão que é bacana, que é a seguinte: existe hierarquia entre a lei complementar e a lei ordinária? Já que uma tem quórum de maioria absoluta, outra tem quórum de maioria simples, e aí? Ora, essa é a questão que eu vou levantar agora, que algumas provas de delegado cobram. E aí, existe ou não hierarquia? Tá? Ora, para a corrente majoritária, não. Para a corrente majoritária, não. Tem uma corrente minoritária que existe que sim, até mesmo pelo quórum, né? A lei complementar exige maioria absoluta, a lei ordinária exige maioria simples. Então, seria, em tese, mais difícil produzir uma lei complementar. Então, ela seria hierarquicamente superior à lei ordinária. Ok,
mas para a corrente majoritária, na doutrina e na jurisprudência, a resposta é que não. Por dois argumentos. Primeiro, o que existem são campos materiais de competência diferenciados. Algumas matérias o constituinte originário deixou para a lei ordinária, algumas matérias o constituinte originário deixou para a lei complementar. Então, são campos materiais de competência diferenciados. Primeira coisa é isso, tá? Cada um na sua, cada macaco no seu galho. E a segunda questão é que o fundamento de validade da lei ordinária não é a lei complementar. Uma lei ordinária não é válida porque está de acordo com uma lei complementar. E o fundamento de validade de uma lei complementar não é uma lei ordinária. O fundamento de validade de uma lei complementar não é uma lei ordinária, ou seja, uma lei complementar não é válida porque está de acordo com uma lei ordinária. Não. Ambas retiram seu fundamento de validade da Constituição. Então, uma lei ordinária ou uma lei complementar são válidas porque estão de acordo com a Constituição. Então se existe hierarquia, é delas duas para com a Constituição, e não entre elas. Esse argumento é fantástico, é o argumento do fundamento de validade. Então, uma lei ordinária e uma lei complementar, elas são válidas se elas estiverem de acordo com a Constituição, que é hierarquicamente superior a elas. Elas devem respeito à Constituição. Então, se existe hierarquia aqui, é delas para com a Constituição, e não entre elas. Tá? Muito bem. Essa é o argumento mais forte aqui. Então, não há hierarquia. Agora, e esse é o posicionamento também do STF, né, da inexistência de hierarquia. Agora, vamos fazer um exercício aqui também de prova de delegado, que é o seguinte: e se uma lei, vamos lá aqui, ó, e se uma lei ordinária invadir matéria de competência de lei complementar, ela será inconstitucional? Ora, resposta, claro que sim. Ué. São campos materiais de competência diferenciados. Se a lei ordinária invadir matéria de competência de lei complementar, tá? Ela será inconstitucional. Nós vamos falar numa prova de concurso que haverá uma inconstitucionalidade formal, orgânica, inclusive, né? Ué, como é que a lei ordinária invade matéria de competência de lei complementar que exige maioria absoluta? E a lei ordinária é aprovada com maioria simples. Agora, cuidado com o contrário, na prova de delegado. Qual? E se a lei complementar invadir matéria de lei ordinária? Bernardo, são campos materiais de competência diferenciados. Uma não pode invadir a da outra. A lei complementar não poderia invadir matéria que é de lei ordinária. Está lá na Constituição, nos termos da lei, segundo a lei, de acordo com a lei. Então teria que ser lei ordinária. Não podia ser lei complementar. Concordo. Cada um na sua, cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Ok. Só que nesse caso, excepcionalmente aqui, mesmo a lei complementar tendo invadido, ela será inconstitucional? Não. Não por quê? Porque entende a doutrina e a jurisprudência que quem pode mais, pode menos. O argumento aqui é o seguinte: beleza, a lei complementar invadiu matéria de lei ordinária. Só que a lei complementar foi aprovada, essa invasora, com maioria absoluta, que é mais que maioria simples. Então, de qualquer forma, se fizesse o certo mesmo que era a lei ordinária, ela teria sido aprovada. Por quê? Porque foi aprovada uma espécie normativa com mais quórum que o exigido para a aprovação daquela matéria. Ou exigia maioria simples, foi aprovado por maioria absoluta. Então, o requisito aqui democrático foi cumprido. Os representantes do povo, que o povo elegeu para exercer o poder em nome do povo, no parlamento, aprovaram uma lei com mais quórum do que era exigido para a aprovação dela. Então, a ideia de quem pode mais, pode menos. Então, mesmo tendo invadido, tá, o exigido que era a maioria simples aqui para a lei ordinária, a lei complementar invadiu e aprovou por maioria absoluta, que é mais que maioria simples. Então essa lei complementar, mesmo sendo invasora, porque democraticamente os representantes do povo foram além do que era necessário, do que a Constituição pedia. A Constituição pedia maioria simples, foi aprovada por maioria absoluta. Então essa lei complementar será válida, ela será constitucional. Então, ela será inconstitucional? Resposta, não. Tá? Porque quem pode mais, pode menos. Muito bem. Agora, porém, e aí vamos fazer mais uma observação aqui, essa aqui eu mesmo vou fazer. E se posteriormente, sei lá, 6 meses depois, 1 ano depois, 1 ano e meio depois, essa situação receber a seguinte novidade. Qual, Bernardo? Ora, se 6 meses depois, 1 ano depois, 2 anos depois, for aprovada uma lei ordinária sobre essa mesma matéria,
em que estava aí a lei complementar, em que estava aí sendo regida pela lei complementar invasora, tá? E aí, sei lá, mudou o governo, mudou o parlamento, aprovaram uma lei ordinária sobre essa mesma matéria. Essa lei ordinária revoga a lei complementar que estava vigorando, que estava existindo aí? Sim ou não? Ah, Bernardo, pô, uma lei ordinária revogar uma lei complementar? Gente, claro que uma lei ordinária que existe maioria simples não pode revogar uma lei complementar que existe maioria absoluta. Isso é óbvio, né? Porém, aqui é uma exceção. Aqui é uma exceção. Aqui a resposta é que sim, essa lei ordinária aqui, chinfrim, vai revogar a lei complementar invasora que estava vigorando sobre aquela matéria. Por quê? Ora, justamente porque a lei complementar é invasora. Então, existe uma hipótese em que lei ordinária pode revogar lei complementar. Vamos aprender hoje? Quando, Bernardo? Ora, quando a lei complementar for formalmente complementar, mas materialmente ordinária. Ah, bacana. Que é esse caso aqui. Quando a lei complementar for formalmente complementar, você pega lá no Diário Oficial, na forma, na estampa, está lá a lei complementar número tal, publicado no Diário Oficial, bonitinho. Formalmente é lei complementar. Agora, materialmente, ela é o quê, gente? Ordinária. Por quê? Porque ela invadiu matéria de competência de lei ordinária. Ou a matéria na Constituição estava lá para ser de lei ordinária. Não muda, não, a natureza é essa. Estava lá nos termos da lei, segundo a lei, de acordo com a lei, nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer. Que lei tinha que ser? Ordinária. Então a lei complementar invadiu. Então ela é formalmente complementar? Claro que é. Agora, materialmente, ela é ordinária. Por quê? Porque ela invadiu matéria de competência de lei ordinária. Ou ela é invasora. Tá? Aquela matéria na Constituição é para a lei ordinária, não é para a lei complementar. Então ela é formalmente complementar, ok, mas materialmente ela é ordinária. Então, lei ordinária posterior pode revogar a lei complementar? Pode, excepcionalmente. Quando? Quando essa tal lei complementar aí for formalmente complementar, mas materialmente ordinária. Tá? Ah, Bernardo, como é que eu vou saber disso? Ora, quando você perceber, pelos dados que o examinador da prova te deu, que aquela lei complementar é uma invasora. É uma usurpadora. Porque na Constituição estava lá nos termos da lei, de acordo com a lei, nas hipóteses da forma que a lei estabelecer, lei irá regular, e ao invés de ser uma lei ordinária, o examinador te disse, foi aprovada uma lei complementar. Você sabe, já ensinei, tinha que ser ordinária. Então essa lei complementar é formalmente complementar, claro, o Diário Oficial está lá bonitinho, mas materialmente ordinária. Então lei ordinária posterior pode revogá-la. É uma exceção que você tem que guardar. Bom, vamos agora falar de outro processo legislativo especial muito bacana, tá? Que pode cair na sua prova. É até aqui uma coincidência, que é o processo legislativo especial da lei delegada. Já pensou? Você está fazendo prova para delegado, cai lá lei delegada, você erra? Ah, pelo amor de Deus, né? Olha aí o simbólico aí, ó. Você está dizendo, ó, você nem merecia passar, pô. O que você errou na prova? Ah, é uma questão sobre lei delegada. Pô, num concurso de delegado? Jesus, Maria José, você não pode errar então, e eu vou te ensinar a partir de agora. Vamos lá para a tela? Olha que bacana aqui na tela o processo legislativo especial da lei delegada. Ah, lei delegada que está lá no artigo 59, inciso 4 da Constituição, né? Vamos ver? Conceito, o que é a lei delegada? Ora, é uma espécie normativa. É uma espécie normativa elaborada pelo presidente da República. Ó, Bernardo, é o presidente da República? É, aqui, ó. É o presidente da República. Opa! Atualmente o Bolsonaro, né? Então, é uma espécie normativa elaborada pelo presidente da República em virtude de autorização do Poder Legislativo. A autorização de quem? Do Poder Legislativo, aqui, ó. E nos limites postos pelo Poder Legislativo. E nos limites postos pelo Poder Legislativo. E nos limites postos pelo Poder Legislativo. Tá? Muito bem.
Bacana. Então é uma delegação de função legiferante. É o poder legislativo delegando para o poder executivo a faculdade de fazer lei. Ah, por quê, Bernardo? Ora, porque às vezes o legislador pode estar muito assoberbado, muito cansado, com muito trabalho. E aí na Europa inventaram o Instituto da Lei Delegada. Então nós vamos ter a possibilidade do presidente da República receber delegação do poder legislativo para fazer lei, vai ser chamada lei delegada. Tá? Claro que ele vai fazer nos limites colocados pelo poder legislativo. Não vai correr solto, não. Tá? Não vai correr solto, não. Mas assim será a lei delegada. Como é que é o processo legislativo? Ora, é o seguinte, o presidente da República, aqui ó, atualmente o Bolsonaro, né, solicita a delegação ao Congresso Nacional. Ah, então aqui uma informação bacana. Não é o Congresso Nacional que vai lá atrás do presidente da República. Ô presidente, você quer fazer lei? Não, nós estamos aqui meio cansados, meio assoberbados. Não, 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 não. É o presidente da República que solicita a delegação ao Congresso Nacional. Tá? Ele é que vai lá, bate na porta assim e pede. E aí o Congresso Nacional vai apreciar o pedido. Tá? Detalhe importante, algumas matérias, e aí é uma questão de prova mesmo de primeira etapa de delegado, que pode cair mesmo no processo legislativo aqui especial da lei delegada. Então fica atento agora. Dica quente, é uma hot dica. Existem algumas matérias que não podem ser objeto de delegação. Nem se o presidente quiser. Nem se o parlamento, o poder legislativo, querer dar isso ao presidente, delegar ao presidente. Não pode. Mas por quê, Bernardo? Porque está vedado, está proibido pelo artigo 68, parágrafo 1º da Constituição. Ah, tá mesmo, Bernardo? Tá. Quais são essas matérias? Vamos ver quais são? Ora, as matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional, claro, gente, competência exclusiva do Congresso, como é que delega o presidente? Competência privativa da Câmara, privativa do Senado, não tem como. Matéria privativa da Câmara ou privativa do Senado, como é que vai delegar o presidente? Matéria reservada à lei complementar. Então, essas matérias que nós acabamos de ver, taxativamente previstas para a lei complementar, eu citei, por exemplo, lá, né, o 22, parágrafo único, o 79, parágrafo único, o 93, tem lá o 128, parágrafo 5º também, lá do Ministério Público, enfim, várias matérias taxativamente previstas para a lei complementar, não pode o Congresso delegar para o presidente fazer lei complementar. Jamais o presidente vai sozinho fazer uma lei complementar, não tem jeito. Tá? E mesmo porque, vou dizer uma coisa para vocês, a lei delegada, ela tem status de lei ordinária. Então, o quórum aqui para aprovar a delegação, por exemplo, é a maioria simples. Então, seria absurdo, né, deixar o presidente fazer lei complementar, delegar para ele isso. Não pode, é proibido. O presidente não faz delegação lei complementar. Tá? Repetindo, a lei delegada tem status de lei ordinária. Muito bem. Organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, carreira e garantia de seus membros, era o que faltava, né? O Congresso delegar para o presidente fazer lei sobre o Poder Judiciário e sobre o Ministério Público. Não pode. Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. Eu aqui, ó, faço referência importante aos direitos individuais aqui. Atenção, hein? Então, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, não pode o Congresso delegar para o presidente fazer lei sozinho. E a questão orçamentária, né? Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamento. Então, estão aí as matérias em que não pode haver delegação para o presidente da República. Perfeito? Bom, tirando essas matérias aí, o presidente vai lá, solicita delegação ao Congresso Nacional, o Congresso vai apreciar e, em sessão conjunta do Congresso, ele vai votar. O quórum é a maioria simples e o Congresso pode aprovar a delegação. E essa aprovação se dá por uma resolução do Congresso Nacional. Uma resolução do Congresso Nacional. Essa resolução do Congresso Nacional está aí nos termos do parágrafo 2º do artigo 68. Então, cuidado na prova. O que vai permitir ao presidente fazer a tal lei delegada? É o quê? É uma lei ordinária? Não.
É uma lei complementar? Não. É um decreto legislativo? Não. É uma resolução, tem que saber isso, do Congresso Nacional, nos termos do artigo 68, parágrafo 2º da Constituição. É essa resolução que delega para o presidente. O Congresso vota, aprova a delegação por resolução dele, Congresso Nacional. Tá? Não é da Câmara, não é do Senado, é do Congresso. Perfeito? E essa resolução vai fixar as condições, os termos e os limites da delegação. Vamos ver? Aqui, ó. A delegação ao presidente da República terá forma de resolução do Congresso, você não pode errar isso, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Muito bem, ok. E aí, quais delegações nós vamos ter? Nós vamos ter, vou colocar aqui, ó, os dois tipos de delegação, que são a delegação chamada de própria e a delegação chamada de imprópria. A própria é muito bacana. Como é que é a delegação própria? Ora, o Poder Legislativo, mediante resolução, delega para o presidente da República fazer o projeto de lei e, posteriormente, promulgar e publicar a lei. É uma delegação venenosa, perigosa, porque fica tudo na mão do presidente. O Poder Legislativo, mediante resolução, delega para o presidente fazer o projeto de lei, já promulgar e publicar a lei. Tudo na mão do presidente. Alguns autores chamam de delegação em branco, porque é um cheque em branco. Fica tudo com o presidente. E veja que aqui não tem sanção ao veto, né? Porque o presidente vai fazer o projeto de lei. Seria ridículo ele concordar com o que ele mesmo fez, sancionar o que ele mesmo fez. Seria idiota, né? Então, o presidente da República, ele vai fazer o projeto de lei e já direto promulga e publica a lei. É uma delegação perigosa, né? É confiar demais no presidente. E a outra é imprópria. Como é que é? Essa é mais segura um pouquinho. O Poder Legislativo, mediante resolução, delega para o presidente da República fazer o projeto de lei. Só isso. Que posteriormente será enviado ao Congresso Nacional para apreciação em votação única, vedada a apresentação de emendas. Essa é mais segura, hein? Presidente, você vai fazer só o projeto de lei, tá? Fez? Manda para cá para o Congresso vai apreciar em votação única, vedada a apresentação de emendas. Perfeito? Tranquilo? Aqui também não tem sanção ao veto, né? O presidente fez o projeto. Ele não vai sancionar o que ele mesmo fez. Seria idiota, tá? Seria ridículo. Então, ele faz o projeto, manda para o Congresso Nacional, o Congresso vai apreciar em votação única, um tiro só, vedada a apresentação de emendas. Não tem emenda aqui não. Tá? Isso o Congresso aprova, com a maioria simples, aprovou. Aí nós vamos ter a promulgação e a publicação de uma lei delegada, muito bacana, tá bom? Se rejeita arquivo. Vamos ver? A delegação imprópria, ela está na Constituição. Ela está no parágrafo 3º, no parágrafo 3º do artigo 68. É engraçado que a própria, que é a perigosa, não está. A imprópria, que é mais interessante aqui, né, traz mais garantia, porque o Congresso vai apreciar o projeto de lei, está. Vamos ver? Olha lá o 68, parágrafo 3º. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, aqui, ó, é uma delegação imprópria, né? Este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Que doido, hein? Muito bacana, é a delegação imprópria, mas segura um pouquinho. E por último, eu queria só terminar dizendo o seguinte para vocês sobre a lei delegada. Existe algum tipo de controle sobre a lei delegada que o presidente faz? Algum controle político? Existe controle político sobre ela? Essa é uma pergunta de prova. Resposta: sim, existe controle político. Não estou falando do controle judicial, esse é óbvio que existe, nós vamos estudar o controle de constitucionalidade, tá? Mais para frente um pouquinho, tá? Não é esse. Esse aí nós vamos, na hora do controle de constitucionalidade, nós vamos trabalhar e falar. Agora, sobre um controle político, existe um controle político sobre a lei delegada? Sim ou não? Resposta de prova: sim, nos termos do artigo 49, inciso 5 da Constituição. Que diz o 49, inciso 5? É de competência exclusiva do Congresso Nacional. Abra aí a sua Constituição, pode cair na sua prova. É de competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem os limites da delegação legislativa. Tem lá poder regulamentar, mas não me interessa aqui agora. Não estou trabalhando com direito administrativo. Tá? Pensando aqui no processo legislativo, na lei delegada, é de competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem os limites da delegação legislativa. Então, se o Congresso delega para o presidente fazer a lei delegada com determinados requisitos,
limites na resolução do Congresso Nacional, o presidente vai lá e faz a lei delegada e exorbita esses limites, o presidente da República trai o Congresso Nacional, faz uma lei delegada fora dos limites da delegação que o Congresso determinou, lá na resolução do Congresso, nos termos do 68, parágrafo 2º, que nós já estudamos aqui hoje, há minutos atrás. O presidente vai lá e faz, mas trai o Congresso. Ele faz uma lei delegada que exorbita os limites da delegação que foi imposto pelo Poder Legislativo a ele. Foi determinado pelo Poder Legislativo a ele. Essa lei delegada entra no ordenamento, e aí o Congresso Nacional pode sustar essa lei delegada já em vigor. Olha que bacana. É o 49, inciso 5 aí. Bernardo, essa sustação vai ser por qual espécie normativa? Vai ser por decreto legislativo. Então vai ter um decreto legislativo do Congresso Nacional para sustar a lei delegada do presidente da República, né, que ele fez, que já está em vigor, já está no ordenamento. O que vai sustar? Um decreto legislativo do Congresso Nacional. E aí eu chamo a atenção de vocês para a prova do delegado. Para autorizar o presidente a fazer a lei delegada, para delegar ao presidente essa faculdade, é uma resolução do Congresso Nacional. 68, parágrafo 2º. E depois, se a lei delegada estiver dando problema, se ela for uma lei delegada usurpadora, se o presidente exorbitou os limites da delegação, se o presidente traiu o Congresso aqui, tá? Com essa lei delegada, portanto, aí, a usurpadora, o Congresso pode sustar ela quando ela já estiver em vigor? Pode. E aí vai ser por decreto legislativo do Congresso. Então, resolução para aprovar, para autorizar a delegação. E decreto legislativo para sustar a lei delegada já em vigor, nos termos do 49, inciso 5. Muito bem. Então, nós encerramos um bloco com o estudo da lei complementar e da lei delegada. No próximo bloco eu volto para falar da medida provisória. Até lá!